Ora bem, então, bem-vindos aqui ao Facebook, né? Então, ao nosso live Conversas de Bem-Estar, para ver se o Facebook agora coloca cá a gente. Isto foi assim um bocadinho complicado aqui a nossa entrada. Parece que já começa a haver gente, estava aqui com alguns problemas técnicos. E bem-vindos então aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar. Gostaria que me colocassem aí 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 um umzinho ou um eu a dizer que estão a ver e que está tudo ok. Agora penso que sim, agora parece que está tudo a funcionar direitinho. Vou só aqui abrir aqui algumas coisas só para ver se isto está tudo a correr assim da melhor forma. Gostaria que me dissessem que está tudo ok e vamos iniciar então aqui o nosso live Conversas de Bem-Estar. Esta semana vamos começar vamos falar de alergénios, não é? E a semana passada penso que falámos aí sobre outras coisas, sobre atividade física. Não sei se vocês querem partilhar aí alguma coisa relacionada com aquilo que vocês fizeram a semana passada. Vou tentar entrar aqui também pelo Instagram, porque a semana passada, há bocadinho estávamos a entrar por aqui, a ver se isto também sai aqui qualquer coisa. Então, bem-vindos então aqui ao nosso Então vamos só fazer aqui assim uma coisinha e está tudo ok. Então bem-vindos agora aqui então nas duas plataformas. Penso que agora está a fazer funcionar tudo como deve de ser. Bem-vindos então aqui ao nosso live Conversa de Bem-Estar. E antes de mais... se é a primeira vez que estás por aqui e quiseres dizer é a primeira vez, coloca eu. Esta semana nós vamos fazer aqui em primeira mão, usar aqui o Instagram. Eu estava aqui há bocado no Instagram, só que entanto estávamos aqui com conflitos aqui nos aparelhos e agora fiz aqui uma pequena alteração. Penso que está a dar nos dois sítios e vamos experimentar esta semana aqui pelo Instagram juntamente com o Facebook. Então este live ele tem como missão nós mudarmos a vida das pessoas para sempre. É aquilo que eu estou a fazer e com que trabalho já há cerca de basicamente há 14 anos. Eu vou fazer o meu aniversário relacionado com a atividade que eu desenvolvo, que é a Herbalife. Vai fazer 14 anos agora em novembro, e basicamente aquilo que nós temos estado a fazer nestes últimos 14 anos na realidade é mudar a vida das pessoas e é mudá-las de forma positiva e para sempre, não é? Então basicamente o tema da semana passada e daquilo que nós falámos a semana passada teve tudo a ver com o exercício físico, com a atividade física, com aquilo que nós fazemos na atividade física. Esta semana nós vamos falar aqui um bocadinho sobre alergénios e muitas das vezes é aquilo que eu tenho sentido agora nestes últimos... Cada vez mais isto está a acontecer. Eu não sei se há alguém que está aqui neste direto que costuma ou se já tem algumas situações relacionadas com alergias ou conhece alguém que tem problemas alérgicos e que na realidade tem algum problema relacionado com a parte alérgica, ou que são alérgicos a alguns alimentos, ou que têm algum tipo de alergia, e na realidade isto pode ser especificamente para vocês ou não, não é? Até pode ser para cada um de nós. Nós vamos aqui abordar algumas das coisas, mas cada vez mais existem mais casos, e é uma coisa interessantíssima como que... Hoje em dia, cada vez mais soube falar de situações alérgicas e de alergénios e de todas essas coisas que estão relacionadas com a parte alérgica. Ou será que eles não eram detectados no passado e neste momento nós temos mais informação e já sabemos o que é que são alérgicos, o que é que são alergias, o que é essas coisas todas? Não faço ideia. Na realidade, também não é muito importante hoje. Nós, noutros lives, talvez podemos falar um bocadinho sobre isto, mas hoje não é bem esse o objetivo, não é? Então, hoje... o que é que na realidade nós temos que fazer e o que é importante nós percebemos quais são os principais grupos de alergénios. Os principais grupos de alergénios que nós temos hoje em dia são o leite de vaca, né? Cada vez mais é um alergénio, tem a ver com a lactose, né? Mas principalmente com coisas que estão relacionadas com o leite de vaca. Temos também o trigo, que é uma das situações que tem a ver com glúten, né?
Temos o ovo, e muitas pessoas são alérgicas ao ovo, não é? Existe a soja, algumas pessoas que são alérgicos à soja. Temos os amendoins e as castanhas e mais algumas coisas relacionadas com o mar, como algum camarão e algumas situações, tá? Está aqui a Maria da Glória a falar que o filho tem alguma situação alérgica com as gramíneas. São algumas situações, não é? Então existem muitos tipos de alergias, e essas alergias, sem dúvida, são difíceis, não é? Não é uma coisa que seja fácil. Porque hoje em dia não é muito fácil nós seguirmos e termos alguma informação sobre isso. Não só algumas alergias ou intolerâncias também. Exatamente, Celina, nós vamos falar um bocadinho sobre isso. Agora, quando existem situações alérgicas, isto é uma situação, quem tem alergias sabe que é assim, mas muitas das vezes nós temos as alergias e nem temos essa noção de que as temos. Ou até muitas das vezes nós temos alergias e elas podem até nunca ser reveladas, e numa determinada altura da nossa vida elas até parecem, né? Eu tenho tido conhecimento de algumas pessoas que sempre comeram, por exemplo, marisco e camarão, e um dia comem camarão e apanham uma anafilaxia, ou um choque anafilático, e têm que ir parar ao hospital completamente bloqueados, com a garganta, com tudo, que não conseguem nem respirar, e são choques graves que as pessoas sobrevivem, mas que não é fácil, não é? E às vezes a gente não tem essa noção, mas isso pode acontecer a qualquer altura, não é? Não é uma coisa que tenha que acontecer assim, ou que eu fui sempre alérgico. Não, pode surgir numa determinada altura. E é importante que esse socorro ele tem que ser rápido. Se ele não for rápido, a pessoa provavelmente é capaz de morrer. Então é preciso que isso haja alguma atenção. Não é muito fácil nós sabermos quando é que isso vai acontecer connosco, não é? Porque não é fácil. Agora, uma coisa que estava aqui, a Celina colocou ali no chat, é que existem diferenças entre alergias e existem diferenças entre intolerâncias alimentares. E, na realidade, a principal diferença é que entre a alergia e a intolerância alimentar é o tipo de resposta, na realidade, que o corpo tem quando está em contacto com cada um desses alimentos, não é? Na alergia há uma resposta que é imediata, não é? O corpo dá uma resposta imediata. Existe ali o corpo cria anticorpos, não é? Que como se o alimento fosse um agente agressor no corpo, e os sintomas são generalizados. Então é uma coisa rápida. No que diz respeito à intolerância, o alimento não é digerido corretamente, e o que acontece é que os sintomas surgem principalmente no nível gastrointestinal, e essas coisas acabam por ser mais lentas. E eu vou introduzir aqui um tema novo, e só para nós percebermos, existem grandes diferenças entre alergias e entre intolerâncias. Uma pessoa que é alérgica, ela não pode todo comer aquele alimento, não é? Uma coisa que é completamente impossível. Se eu sou alérgico ao leite, eu não posso comer leite. Eu sou alérgico ao amendoim, eu não posso comer amendoim. Eu sei isso. Por isso é que nós hoje em dia, e eu apercebi-me bastante desta situação, principalmente agora que sou pai há cerca de 4 anos, então apercebi-me que a introdução dos alimentos, porque é que ela tinha que acontecer lentamente no organismo da criança, porque nunca se sabe a que é que a criança pode ser alérgica, e isso tem que ser feito de forma gradual, de maneira a que não haja ali qualquer complicação de saúde e a criança não tenha problemas de saúde. E se ele for detectado logo em criança, nós mais à frente nós já vamos ter algum controle em relação a isso, e vamos estar muito mais preparados e defendermos dessas situações de forma mais atempadamente. Agora, basicamente a ideia é que eu vou juntar aqui um novo tema, e este novo tema vai ser aquilo que eu queria, sem dúvida, falar hoje, que é esta coisa aqui da intolerância alimentar. Então nós vamos falar um bocadinho sobre intolerâncias alimentares. E muitas vezes a gente pergunta: como é que eu sei que tenho intolerância alimentar? Como é que eu sei isso? Ou como é que eu posso perceber como é que eu funciono, se eu sou intolerante a alguma coisa, se eu não sou intolerante? Esta, na realidade, é a situação que mais preocupa hoje em dia, porque as alergias, quem tem alergias provavelmente sabe que as tem, e não vai ter qualquer situação e sabe que ela está lá e está tudo ok, mas aquelas pessoas que
que têm intolerância nem sempre sabem que as têm. Então essa situação da intolerância alimentar, hoje em dia já é possível fazer testes específicos para conseguir detectar se eu tenho intolerâncias a mais de 200 alimentos. É uma coisa que é incrível, que nós conseguimos saber se temos intolerância a essas coisas ou não temos intolerância a essas coisas. Agora, é importante que a maior parte da forma mais simples, mais lógica para conseguir saber se temos intolerância alimentar, aliás, que é fácil saber, é que existem alguns sintomas, e se esses sintomas existem é que possivelmente existe alguma intolerância. Então há necessidade às vezes de retirar os alimentos do nosso corpo durante algum tempo, para depois voltar a introduzi-los e ver como é que o nosso corpo vai reagir à introdução desses alimentos e como é que ele se vai sentir, não é? Existem alguns sintomas, e esses sintomas eles concentram-se principalmente na parte gastrointestinal, mas também podem atingir outras partes do organismo. Basicamente, nós podemos ter algumas situações, por exemplo, relacionadas com o sistema digestivo, como diarreias, distensão abdominal, cólicas, a produção excessiva de gases, por exemplo. Existem assim algumas coisas, como por exemplo enxaquecas, tonturas, mas muito disto que eu estou a dizer, por exemplo, ansiedade, depressão ou alteração frequente do humor e todas essas coisas, são sintomas também de outras situações, não é? Então não é muito fácil nós hoje em dia percebermos se, quando existem estas coisas, elas são diretamente relacionadas com as intolerâncias alimentares ou são relacionadas com outra coisa qualquer. Então, existem, por exemplo, a congestão nasal, as otites, as rinites. Muitas das rinites, elas também são derivadas de algumas intolerâncias e de algumas coisas que nós ingerimos que não nos fazem, que o nosso corpo rejeita e depois acaba por criar essas situações. Eu pessoalmente tenho rinite e sei que ela está relacionada com alguns alimentos que piora sempre que eu os ingiro, não é? Então há várias situações que nós podemos usar ao longo da nossa vida e conseguir perceber como é que isso funciona. Agora, basicamente a ideia é que às vezes algumas intolerâncias podem criar situações crónicas e há situações crónicas que podem criar intolerâncias. É uma coisa que é muito, muito relativa. Acontece isso, por exemplo, com a doença celíaca, que ela não se sabe muito bem, muitas vezes pode ser causada de uma situação ou causada de outra. Aquilo que é importante é que quando nós estamos a fazer uma coisa que é perceber esta coisa das intolerâncias alimentares, nós percebermos que não há assim tratamento para isso, não há nada que nos vai resolver miraculosamente a situação das intolerâncias alimentares. Basicamente, as intolerâncias elas são situações que não nos fazem assim muito bem. Então, as intolerâncias elas vão nos criar alguns desconfortos. Então, se eu descobrir quais são as coisas que me criam esse desconforto, a melhor forma de resolver essa situação é não ingerir esses alimentos e não ingerir essas situações. Lógico que eu posso fazer, existem algumas enzimas que podem ser ingeridas para eu poder ingerir determinados alimentos que ajudam a processar e a processar os alimentos que nós temos alguma situação em relação à intolerância. Mas o ideal é, sem dúvida, nós não os ingerirmos. Se nós sabemos que temos alguma intolerância, é ingeri-lo com regra. Na realidade, existem algumas situações que devem ser acompanhadas por especialistas, que é retirar alimentos durante um X de tempo e depois introduzi-los gradualmente para perceber o que é que o corpo faz, e muitas pessoas acabam até por não ter esses sintomas. Ou até acontece quando nós ingerimos alguns alimentos que nós temos alguma intolerância, mas esses alimentos são ingeridos com alguma precaução ou com algum limite, ele não nos chega a criar as situações relacionadas com essas intolerâncias e não nos dá esses sintomas. Então, há que nós percebermos e conhecermos o nosso corpo e entendermos como é que nós funcionamos e como é que cada um de nós funciona em relação a essa situação. Então, aquilo que eu costumo dizer é, se eu sei, por exemplo, que eu como um iogurte e eu me sinto inchado, a melhor forma é não ingeri-lo, não é? Quase como tudo. É bom senso nestas situações. Se eu bebo leite e eu tenho gases ou tenho alguma situação, uma má digestão ou sinto assim mais inflamado o estômago, o ideal será provavelmente
eu não ingerir, não é? Então é uma questão de eu aprender a lidar comigo próprio para evitar que essas coisas aconteçam. Então é uma questão só de atenção, nós estamos atentos ao nosso corpo, percebemos como é que nós funcionamos e irmos corrigindo, irmos conhecendo e com o tempo e com os anos nós vamos aprendendo a lidar de forma mais correta com o nosso corpo, de maneira a que ele não tenha esses sintomas e a gente tenha uma qualidade de vida a longo prazo. Lógico, quanto menos alimentos intolerantes nós ingerirmos que nos fazem o nosso desconforto, maior vai ser o nosso bem-estar e trata-se, este live trata disso, trata de bem-estar. Vai ser melhor que tudo nós termos o nosso bem-estar a longo prazo de forma diferente e será isso, ok? Então, não sei se tem alguma questão, se quiserem colocar alguma questão aí no chat, estejam à vontade, que eu terei todo o gosto de esclarecer, enquanto eu termino aqui o live ou não. Por mim, é tudo por hoje. O live da próxima semana, ele vai-se falar sobre resultados e de várias formas de resultados, e muitas das vezes aquilo que nós falamos de resultados às vezes tem a ver com resultado sem esforço, e algumas pessoas querem ou procuram soluções milagrosas para resolver problemas que na realidade não são problemas, mas são na realidade alterações que nós temos que fazer para que a nossa vida seja melhor e ter um resultado a longo prazo e duradouro. Então nós vamos falar um bocadinho sobre o resultado. Sobre o resultado, nada acontece sem esforço, é preciso algum esforço para que as coisas aconteçam. Vamos falar um bocadinho sobre isso. E por mim é tudo hoje. Se fizer sentido para ti partilhar este meu live com alguns amigos que tenham as mesmas situações, estão à vontade. Se quiserem consultar todos os lives que eu estou há cerca de uns 2 meses para cá, já os tenho no YouTube, no meu canal do YouTube. É só ir lá procurar e eles já lá estão todos seguidos. Às vezes é mais fácil chegar lá do que propriamente aqui no Facebook. De qualquer forma, também se forem à parte dos vídeos no Facebook também encontram tudo isso. Portanto, para mim é tudo. Esta semana ficamos por aqui. Se fizer sentido para vocês, partilhem o live e ajudem-me nesta missão de mudar a vida das pessoas para sempre. Uma boa semana a todos.